Então, continuando a nossa aulinha aqui, muito bem. Você observa aqui nessa imagem, nós temos aqui o nosso amigo Van Leeuwenhoek com o seu microscópio, né? Então, o Leeuwenhoek conseguiu observar através do seu microscópio que rudimentar, você vê que tinha um parafuso, uma lente, bem diferente dos microscópios de hoje em dia. Ele conseguiu observar algumas estruturas que se mexiam e começou a desenhar essas estruturas, tal, a qual ele se referiu a isso como sendo animáculos, né? Na verdade eram bactérias. Então ele conseguiu observar isso daí em 1600 e bolinha, 1673, ele foi a primeira observação de micro-organismo. Antes disso, em 1665, você vê que naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então o que aconteceu? Não se conversava. O Hooke também tinha desenvolvido um microscópio lá meio rudimentar e conseguiu observar algumas estruturas que se repetiam em sequência, no qual ele deu o nome de células. E isso veio a dar origem à teoria celular. Células, ele achava que era igual células de uma cadeia, assim, uma do lado da outra, né? Mas na verdade eram células, daí do termo célula virou células. Olha só, vocês acreditam nisso ou não? Interrogação. Bom, enfim, ele criou a teoria, o Robert Hooke, em 1665, de que todo ser vivo é formado por células. E por incrível que pareça, até hoje é aceita essa teoria. Todo ser vivo é formado por células. Se não for formado por células, não é um ser vivo. Aí é um grande dilema, porque os vírus não são formados por células. Esse vírus é ser vivo ou não? Aí a gente vai ver mais pra frente. Bom, enfim, daí o Leeuwenhoek foi o primeiro que observou os micro-organismos. Depois foram surgindo vários estudos dentro da microbiologia. Entre eles, eu vou citar aqui os mais importantes. Foi Louis Pasteur, né? Que Louis Pasteur percebeu que micro-organismos se multiplicavam. Na onde? No vinho. E naquela época, você imagina estragar vinho. E Pasteur conseguiu descobrir que micro-organismos, bactérias, se multiplicavam dentro daqueles grandes tonéis de vinho e azedava o vinho virava vinagre. E daí, o que o Pasteur fez? Criou a pasteurização. Consequentemente, você aquece até uma determinada temperatura, abaixa rapidamente, abruptamente essa temperatura e as bactérias desaparecem, morrem. E hoje é utilizada a pasteurização em homenagem a Louis Pasteur. Pasteurização de vinho, de cerveja, de leite. Olha só, a maior invenção do século. Sem esse homem, até hoje estariam estragando o vinho e a cerveja. Então tem muito importante dentro da microbiologia o Louis Pasteur. Continuando aqui, Robert Koch. Robert Koch foi um baita de um francês que o que ele fez? Ele conseguiu associar que micro-organismos causavam doença. A teoria da doença, né? O que essa teoria significava? Vamos ver onde que ele está aqui. Teoria do germe da doença. Ele conseguiu associar que aqueles micro-organismos que o Louis Pasteur achou na cerveja, mas na cerveja é outra coisa, no vinho, ele conseguiu associar que micro-organismos causavam doença. Ele conseguiu isolar micro-organismos de urina, de pacientes que causavam infecção, de pneumonia, de uma paciente que estava com pneumonia, e percebeu que todos os pacientes que tinham pneumonia tinham aquele mesmo organismo. Ele conseguiu então associar micro-organismos à doença. De lá para cá, e também em homenagem a ele, o bacilo de Koch também ele descobriu a bactéria que causa a tuberculose. E daí, em 1928, aqui uma grande descoberta por Fleming, descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico para tratamento de infecção daí causada por bactéria. A partir de então, de 1800 para cá, foi revolucionado a microbiologia e hoje nós estamos aqui no ano de
de 2020, em plena pandemônio, e sofrendo por causa do quê? De um micro-organismo. Ainda estamos sofrendo por causa de um micro-organismo. Nunca na história deste mundo aconteceu algo semelhante ao que está acontecendo hoje em dia. Então, aqui em 5 minutos, uma breve resumo da humanidade, da microbiologia para vocês.